Eu admiro esse pessoal, admiro mesmo. Eu assim. também, no fundo eu admiro. Cara, o Almir Klink, quando ele falou que ia atravessar num caiaque o Atlântico, eu falei, cara, e já faz tempo, né? Então, a minha admiração por esse assunto começou por causa disso. Começou, na verdade, por causa do Amir. É mesmo? É, porque eu era jornalista, mas trabalhava em outra área. Trabalhava com automóvel, trabalhava na 4 rodas, não tinha nada a ver com isso. E um dia, 1980, por aí, sei lá, eu tava indo pra casa almoçar, aqui no Itaim, e virei assim, tinha um carro, acho que era um Corcel, sei lá o quê, rebocando um barco na avenida. E eu passei do lado, olhei e falei, caraca, o Amir tinha acabado de chegar, a travessia dele. Falei, cara, é o barco do Amir. Aí eu me lembro que eu parei o carro num farol, ele parou atrás de mim, eu abri a porta, saí do carro, estava bem encostado, não ia atrapalhar muito o trânsito. Falei, cara, você é o Amir Klink? Eu falei, é esse barco que você atravessou o Atlântico? Ele falou, tá. E ele foi até simpático, você quer ver? Eu paro o carro aqui. Olha só. E foi, eu já tinha acompanhado a chegada dele aqui no Brasil, como era jornalista, que tinha interesse geral pelas coisas. E aí, quando eu vi aquele barquinho a remo do Amir, o Paraty, né? Falei, cara, o cara atravessou assim, essa canoa. É uma coisa que impressionava pelo tamanho. Pelo tamanho, porque era muito pequeno, era muito acanhado. E aí, tinha que ser pra ele poder ir no remo, e ele né? atravessou com a força do... Quer dizer, na força do braço não, porque a corrente... Ele, de novo, teve a inteligência de escolher um roteiro onde as correntes marítimas favoreciam ele. Se ele não fizesse nada, ele ia acabar na Bahia do mesmo jeito. Só ia demorar um pouquinho mais tempo. Então ele remava um pouquinho e depois deixava levar. E foi daí que eu comecei a ter assim, baita curiosidade pelo mar, etc. Depois trabalhei em outras publicações que não tinha nada a ver com o mar. E aí eu fui, em determinado momento, ser editor de uma revista de barco. E aí eu comecei a ouvir essas histórias. Mas conversava com um, conversava com o outro, um me contava uma história, outro me contava outra. Eu falei, nossa, será que isso aconteceu mesmo? Caraca! E eu comecei a guardar isso. E aí foi como surgiu os livros. Eu virei um colecionador de histórias, na verdade. Eu adoro pesquisar. Compro livro no mundo inteiro. Tento fazer contato com as pessoas, né? Quero confirmar, na verdade, se é mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim. E aí eu comecei a colecionar as histórias. E aí eu descobri, quando eu fiz o livro, eu fiz pelo prazer pessoal, né? De ocupação, assim. Depois eu descobri que tem um monte de gente que curte também. É um assunto interessantíssimo. Pois é. Mas tem caso de que a tripulação toda morre e o barco fica à deriva durante muito tempo? Muito. Assim, Aparece anos depois o barco. Sim. Aparece anos depois. Cara, um barco meio fantasma, né? São os barcos fantasmas, né? E por quê? Tipo, morre... Quais... O cara, nos casos que você pesquisou? O cara pode ter caído no mar e o barco foi. O barco não afundou. O cara teve um acidente, ele caiu no mar, o barco foi. Né? O cara pode ter tido um mal súbito, pode ter morrido. Geralmente isso acontece quando o cara está navegando sozinho, tá? Esses casos de barcos encontrados à deriva, geralmente é quando o cara estava sozinho. Senão aumenta a probabilidade de outro tripulante não ter tido o problema. Então, deixa de ser um barco fantasma. Mas a história registra alguns casos de barcos grandes, não estamos falando de veleirinho pequeno, barcos grandes que foram encontrados sem ninguém a bordo. E aí grande, barco... Com quantas pessoas caberiam nele? Um barco de 20, 30 pessoas, que apareceu só o barco e não apareceu ninguém. Nem corpo lá dentro? Não, cadáver? Nada. Nossa! E você não acredita em Triângulo das Bermudas? Não, em alienígena? Não. Qual que é a explicação seria? Tipo, barco de 30 pessoas? Cada história dessas, das que eu conheço, cada uma tem as suas suposições. Tá. Que pra mim são todas factíveis, teve tá? Teve um desses que ficou 38 navegando a deriva, assim, o barco fantasma? Teve você tá falando de uma história... dessa história mas esse é outro caso. Não, esse é outro caso. Então vamos primeiro no... Tá, esse aí que você tá falando era um navio chamado Baishimo, que ficou... Como chamava? Baishimo. Baishimo? Baishimo. Ele ficou aparecendo no Alasca, ele fazia rota no Alasca lá, e ele ficou aparecendo em diferentes lugares do Alasca durante anos, mas ele estava completamente à deriva, sem ninguém, porque era um navio que havia sido abandonado, né?
e ele era empurrado pelo gelo de um canto para o outro, então durante o inverno sumia, e aí na temporada seguinte aparecia, mas aparecia em outro lugar, e aí virou a lenda do fantasma, que não tem nada de fantasma, isso aí foi só um barco que ficou à deriva e ficou aparecendo aqui e acolá. Agora, tem algumas histórias clássicas até, verdadeiras, claro, de embarcações que foram encontradas sem ninguém a bordo e assim, com algumas teorias que tentam explicar o que aconteceu, mas nenhuma com absoluta certeza. Lene, enquanto a gente vai falando disso, tem eu fui lá pra Ilha de Chiloé eu já fui lá. Não tem aquele lance do barco fantasma deles? Sim, lá tem um nome. Sim. Vê como chama, tem um barco famoso, tem até um filme sobre esse barco fantasma, que seria um barco que aparece de vez em quando lá na Ilha de Chiloé, lá naquele mar lá perto do Chile lá. Mas tem uma história bem interessante. De vez em quando me chamam para contar umas histórias aí, umas palestrinhas, eu sempre gosto de contar essa história. Porque aí você mostra a foto do barco, o cara tem que entender o negócio. Mas é um caso muito famoso nos Estados Unidos que aconteceu em 1920, por aí. 1920, entre 1920 e 1930. Um veleiro grande, cargueiro, que eram os navios da época, né, um grande veleiro. Ele uma tripulação, acho que eram 12 ou 13 pessoas, um comandante, mais os marinheiros, e ele saiu dos Estados Unidos, fez uma rota até o Rio de Janeiro para trazer umas mercadorias, e nessa viagem isso era a época da lei seca nos Estados Unidos, onde não podia vender bebida alcoólica. Essa informação é importante, tá? A época que não era permitido o comércio de bebida alcoólica nos Estados Unidos. E durante essa viagem dos Estados Unidos para o Brasil, normal, o primeiro assistente do comandante começou, que era um cara encrenqueiro, começou a criar problema com o comandante, tal coisa, e começou a fazer a cabeça dos marinheiros lá, que inclusive eram escandinavos, né, não eram americanos, contra o comandante, criou lá uma celeuma. Mas tudo bem, a viagem transcorreu, vieram até o Rio de Janeiro, desembarcaram a mercadoria e voltaram para os Estados Unidos, praticamente com o barco vazio, era só para trazer, e no caminho de volta, ele fazia algumas paradas, ele fez uma parada na ilha de Barbados, no Caribe, e aí passaram 2 ou 3 dias botando suprimento no barco, comida, e os maneiros aproveitaram para aproveitar na ilha, né, a vida.